Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje discute um tema bastante recorrente, o bullying. De acordo com pesquisa do Observatório de Saúde Urbana da UFMG, 1 em cada 4 jovens de Belo Horizonte já foi vítima de bullying. Um ato de violência muito comum no dia a dia das escolas, que pode afetar o rendimento dos estudantes e gerar problemas sociais e emocionais. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Walterud Marques, professor de Psicologia Social da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Professor, o que caracteriza o bullying? O bullying ele abrange diversas formas de violência, né? Desde a violência física, de violência moral, né? A violência simbólica. Então, na minha concepção, o bullying é um conceito muito abrangente que mais confunde do que possibilita a compreensão do fenômeno. Então, é um termo que assim eu não gosto, né? Eu prefiro falar de preconceito racial, homofobia, preconceito social do que utilizar o termo bullying, porque na ciência é muito importante você distinguir as coisas para que você possa aprofundar. Então, por isso que muitas ações, assim, atitudes que são consideradas bullying não são e outras são, né? Então, qualquer ação que subjuga o outro, que humilha o outro, que provoca constrangimento, é uma ação violenta, né? Que pode trazer sentimento de inferioridade, de exclusão, né? E hoje a gente vive numa sociedade assim de muita intolerância, né? Uma sociedade desigual, e essa desigualdade social produz muita violência, né? E todos esses conflitos sociais, eles frequentam a escola. Então, assim, o que necessita hoje é a gente discutir essas distintas formas de violência que ocorrem na sociedade e que comparecem nas relações dentro da escola, né? Então, nossa sociedade ainda tem muito preconceito racial e esse tipo de preconceito aparece na sala de aula, preconceito sexual, né? Intolerância com estilos de vida diferentes, né? Às vezes a pessoa tem um estilo de vestir, um estilo de ser que o colega não aceita, a escola não aceita, o professor não aceita. Então, eu penso que a nossa postura para enfrentar a violência é o diálogo. Tem uma pesquisadora brasileira que estuda juventude e violência, que chama Helena Abramo. Ela diz que a violência ocorre quando não é possível mais conversar. Mas, ao mesmo tempo, a violência é uma linguagem, né? Quem está cometendo violência está querendo dizer alguma coisa. Então, nós, como educadores, para enfrentar a violência, nós temos que criar espaços de diálogo, de conversação. Então, se um aluno, uma aluna, chama o outro de apelido, você tem que interromper a sua aula. Não é interromper, né? Também é um momento educativo. E, olha, você chamou o seu colega de boiola, por exemplo. O que você sentiu, né? Sendo chamado assim, né? O que você compreende o que é boiola? E vocês que viram a cena, o que vocês pensam sobre isso, né? Isso deve ser transformado em um momento educativo Um também. momento educativo, porque o verdadeiro educador é aquele que transforma o conflito numa possibilidade De aprendizado. de aprendizagem, de transformação, né, de crescimento, né? Mas o que ocorre geralmente? A gente vive numa sociedade repressiva, né? Que tem pouca tolerância, que castiga o diferente, e aí é encaminhado para o supervisor, para o coordenador da escola, para o diretor, é punido, é reprimido diante dos outros. Pois é, professor, nesse sentido, qual seria a explicação, os motivos para tantos casos como esses de bullying? É possível identificar a causa desses tipos de agressão? Eu tenho uma crítica ao termo bullying, eu acho que ele mais oculta do que revela as causas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe um lado positivo, que é levantar a discussão acerca da violência. Agora, o que produz a violência, no meu ponto de vista, é a desigualdade social que a gente está vivendo, né? Então, como que a sociedade que a gente vive, ela estimula você a consumir, para você ter status social, para você ter
reconhecimento social, mas não te possibilita o acesso, né? Então, se você pesquisa os jovens que não estão na escola, a maioria deles estão no narcotráfico ou cometendo assalto, que são jovens que eu pesquiso. Sim. E eles roubam e vendem drogas para ter acesso a bermuda de marca, tênis de marca, boné de marca, né, para frequentar ambientes, né, que dão status para eles, né. As meninas do morro, da periferia, querem namorar com eles porque eles têm status, poder ali dentro, né. Então, assim, é isso que a gente tem que discutir, né, que tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Agora, o que se observa hoje, que é uma política até internacional, que é o processo neoliberal da sociedade, é que as pessoas querem enfrentar a violência se isolando. Sim. Né? Isolando em condomínio de luxo, que é uma prisão de luxo. Se isolando em shopping, que é um ambiente artificial, que é uma característica do mundo pós-moderno, são as relações artificiais, relações superficiais, efêmeras, rápidas, né? Consumistas, individualistas, se isolando num carro blindado, se isolando em cerca elétrica, né? Se isolando no mundo virtual, né? E isso só produz mais violência e hoje uma doença do século, que é a depressão. São problemas que precisam ser enfrentados pelos educadores para combater o bullying na sala de aula. Claro, né? Então, o educador ele precisa discutir o mundo, né? As relações que estão acontecendo, né? Esse modelo de escola do século XIX, né? Conteudista, Sim. Que transmissivo, instrutivo, né? Que o aluno tem que aprender conteúdos, reproduzir na prova, isso não funciona mais, né? Os estudantes hoje eles estão muito bem informados, né, pelo mundo da internet, pelo mundo globalizado, pelas novas tecnologias, até mais que o professor às vezes, e ele traz muitos conflitos, né, para a sala de aula. Então a gente teria que criar uma escola que possibilite o diálogo, a conversação, né, trabalhar o conflito, pensar sobre o mundo atual, como que está, um projeto de sociedade diferente, porque do jeito que a gente vai, né, a sociedade vai se tornar cada vez mais violenta. Certo. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Okay. E logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos. A cor da pele, o cabelo, a estatura ou mesmo o peso de uma pessoa podem ser motivos para a criação de muitos apelidos. E é na escola que muitas vezes essas situações constrangedoras começam. Mas nesta instituição de ensino em Belo Horizonte, a situação é diferente. Os alunos aprendem desde cedo a respeitar a diversidade, através da música, da dança e de atividades interdisciplinares que exploram a emoção. Na escola já existe um trabalho já mais antigo, né, mais sólido, sobre a convivência. E o projeto A Liga pela Paz, ele vem contribuir com os alunos do primeiro ciclo e consolidar uma cultura de paz na escola e não violência. No livro didático, personagens que tratam as diferenças sem preconceito. Na sala de aula, as atividades pedagógicas são norteadas pelo diálogo e pela compreensão de cada um em suas diferenças. A gente aprendeu que não importa se a pessoa tem doença ou não tem, por causa que todo mundo é igual, mas não de aparência, mas não precisa debochar de uma pessoa que tem doença, porque todo mundo é ser humano. Em Belo Horizonte, os números de casos de bullying trazem preocupação. Uma pesquisa do Observatório de Saúde Urbana mostra que 26% dos jovens com idade entre 14 e 17 anos que foram entrevistados já sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar. Já na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo Ministério da Saúde em todas as capitais brasileiras, Belo Horizonte apresentou um número alarmante. 35% dos entrevistados afirmaram terem sido alvo de bullying só no último mês de agosto. A capital mineira ficou atrás apenas do Distrito Federal. Para tentar acabar com o bullying nas escolas, educadores e especialistas de todo o país se reuniram no mês passado aqui na capital.
A proposta foi discutir e buscar soluções para eliminar a perseguição e intimidação que muitas crianças e adolescentes sofrem no ambiente escolar. Para esta psicóloga, é preciso entender que o bullying causa traumas que podem ser levados da infância até a vida adulta. O trauma pode acontecer tanto com a vítima do bullying quanto com o agressor, que pode só mais tarde descobrir o que é que ele fez e, de fato, a culpa pode ter um peso muito grande. Segundo esta especialista, o bullying deve ser encarado com seriedade pelos pais e professores, e toda a sociedade deve ser envolvida na busca por soluções. As condições ideais é que os professores eles sejam capacitados, que eles sejam orientados para a atuação, porque hoje o que a gente percebe, há muito despreparo profissional. Então, a partir do momento que não só os professores, mas toda a equipe pedagógica, os profissionais que trabalham na escola, porque às vezes o bullying não acontece dentro da sala de aula, no pátio de recreio, ele vai acontecer no transporte escolar. Então, esse responsável pelo transporte escolar ele tem que saber como intervir, né, como proteger o estudante que está sob a sua responsabilidade. Para o diretor do Simprominas, Ângelo Filomeno, o evento, que teve apoio do Sindicato dos Professores da Rede Privada, foi uma oportunidade de ampliar o debate sobre o tema entre os professores das escolas particulares. O tema do bullying, ou problema, ele, além de ser um problema próprio à educação, o Simpro apoia encontros desse tipo, dessa natureza. Tanto que nós estamos aqui com a nossa equipe para noticiar. Isso é importante, que não só ocorra aqui temas, debates da maior importância, mas também que eles sejam difundidos. Agora, professor, de que forma o bullying pode influenciar o rendimento escolar das vítimas, dos alunos que foram vítimas dessas situações? De diversas formas, né? A gente sabe que o sujeito que sofre constantes constrangimentos, né? Violência, aviltamentos, ele vai ficando com a sua autoestima comprometida e ele quer evitar aquele meio, aquele ambiente, né? Que ele se sente oprimido, né? Constrangido. E a gente sabe hoje que não tem como separar o emocional do racional, né? A emoção compromete o pensamento compromete a emoção, o social compromete o pensamento e a emoção, quer dizer, essa visão integrada do ser humano, né? Então, a gente vê que estudantes que não querem mais ir àquela aula, aí vão forçados e aprender uma coisa espontânea, que você tem que ter prazer, que você tem que ter vínculo, né? Alguns se envolvem até com drogas, com abuso de álcool, né? Que a gente, já 2 escolas que eu pesquisei, eu pude constatar que o estresse do estudante hoje, né? Cobrado a ter um desempenho, um rendimento escolar, porque isso vai ser auferido pelos índices do MEC, né? Para a escola ser reconhecida. Sim. Então a escola não quer ocupar um tempo para refletir sobre as relações, aprofundar. Então nós temos que pensar que escola que nós queremos, né? Uma escola que ensina técnicas de memorização para o aluno decorar a matéria e atingir pontos no vestibular, porque para mim um estudante que tira em primeiro lugar de medicina não sabe pensar muitas vezes. Ele só aprendeu técnicas de memória. Ele vai montar uma clínica que não vai ver o ser humano como ser humano, mas alguém como uma mercadoria, entendeu? Então, assim, a gente quer que tipo de estudante, que tipo de cidadão na sociedade? Aquele que sabe refletir, pensar, questionar, participar, respeitar o diferente, ou aquele que quer competir, ser individualista para o mercado que está aí, que está produzindo uma desigualdade, comprometendo o planeta, né? O planeta está ameaçado, né? Quer dizer, uma sociedade sustentável, né? Que a gente precisa hoje desenvolver. Então, assim, essa discussão da violência, né? Do bullying é muito complexa, não é uma coisa pragmática como é comum nos Estados Unidos, que esse termo bullying é dos Estados Unidos, né? É importado. O estadunidense ele é pragmático. O que é uma pessoa pragmática? O que importa é o fim, não interessa os meios. Agora, professor, o senhor disse que o professor, o docente, ao se deparar com uma situação de bullying, deve transformá-la no momento educativo, deve parar a aula e transformá-la no momento educativo. Claro. E a direção da instituição de ensino? Como a direção deve agir quando está diante de um caso de bullying?
Ela deve apoiar o diálogo, esses momentos, né, de conflitos e permitir que a escola tenha um tempo disponível para discutir suas reflexões, os seus problemas, né, tanto questões positivas como negativas, porque aí a convivência ali vai ficar muito mais solidária, muito mais respeitosa, muito mais generosa, muito mais pacífica, né? Porque lugar que há diálogo, o índice de violência é menor. Não adianta fingir que está acontecendo violência, preconceito social, preconceito sexual, violência física, drogas, em abuso de drogas ali. Só piora, o silenciamento do silêncio só piora. Então, assim, é uma ilusão a diretoria querer ocultar, fazer vista grossa, como a gente fala na prática, né? Ela tem só que apoiar isso, porque as relações e a aprendizagem só vai melhorar, não é? Eu sugiro que toda escola tenha assembleias, entendeu? Semanais, ou no mínimo quinzenais, para discutir tudo. O que a gente vai fazendo nessa semana, qual o conteúdo que a gente vai trabalhar, como é que estão as nossas relações, e quando acontecer algo que é considerado violento, parar toda a atividade e discutir, porque aí a semana vai transcorrer tranquila. Agora, se você fica ocultando, punindo, dando suspensão, mandando para a diretoria, faz um sermão e não discute o que produziu aquilo, as coisas só pioram. Pode até perder o aluno depois, né? Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, quais seriam, na opinião do senhor, os gargalos hoje para uma política mais eficiente de combate a todo tipo de violência no ambiente escolar? É o diálogo, é aquilo que a Brahma fala, né? A violência ocorre quando não é possível mais conversar. Né? Hoje seria o diálogo, então. O diálogo. Certo. Sim. Professor, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço o convite, né? Parabenizo a proposta do programa, né? De discutir essa questão que muitas vezes não é enfrentada, é rotulada como bullying, mas não é discutida a complexidade dela, né? Certo. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Estão abertas as inscrições para a capacitação em consumo consciente, uma iniciativa do Simpro Minas em parceria com a Ordem dos Advogados e com a UENG. O objetivo é que os docentes atuem como multiplicadores de práticas sustentáveis nas instituições de ensino. O curso de extensão é gratuito e terá certificação pela UENG. Informações em www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.